neste caso concreto, de uma forma genérica, as claques funcionam um bocadinho como tropa de choque, por assim dizer, dos clubes nas circunstâncias não apenas para animarem as equipas durante um jogo, porque isso seria absolutamente pacífico, não é? Um estádio cheio, bandeiras, É bem cânticos, bonito até. às Não, vezes é muito bastante, bonito. às vezes bastante bonito, às vezes não tanto, Às vezes nem tanto. às vezes não Mas quando é tanto. só para animar a equipa, é bonito. É bonito, mas quando se envolvem noutro tipo de atividades e de práticas e de hábitos, e isso é que é mais inquietante, e temos que tentar perceber porque é que estas coisas acontecem, porque não é um fenómeno só do Futebol Clube Porto, nem um fenómeno só português, pelo contrário, é algo que está muito presente nos estádios de futebol, um pouco por todo o mundo, e na Europa em particular. Também a Europa é o continente do futebol, não é? Ora bem, eu ontem estive a tentar, primeiro, fui ver, nós às vezes falamos de claques e só conhecemos as claques dos grandes clubes, não é? Porto, Benfica, Sporting, mas quando nós vamos à procura, vemos claques em todo lado, não é? Todos os clubes, mesmo os clubes, às vezes, da segunda liga, têm claques e claques muito aguerridas. E quando me pus a ler coisas, nomeadamente algumas papers académicos sobre esta matéria, até encontrei coisas curiosas sobre a forma como algumas claques de que quase nunca falamos já se envolveram em distúrbios brutais. Designadamente, por exemplo, duas claques que são muito, muito aguerridas, que é a do Vitória de Guimarães e do Boa Vista. Portanto, são clubes, enfim, que não são da primeira, quer dizer, não são os três grandes, são importantes, mas não são os três grandes, mas depois vindo por aí abaixo, Salgueiros, estou a falar de clubes do Porto, neste caso concreto, não é? Leixões, aqui já não é do Porto, é Matosinhos, enfim. Mas também, todos nos recordamos do que aconteceu aqui bem perto de Lisboa, em Alcochete, já vai para 6 anos, o tempo passa, não é? Com a claque, com a Juveléu, a claque do Sporting, as agressões a jogadores, depois de um jogo que tinha corrido mal, de um título que a princípio estava perdido, e esteve perdido, de facto, o Sporting não conquistou esse título, e portanto, o que é que se passa aqui? Ora bem, uma das coisas que temos que tentar perceber é que quando falamos desta cultura, não estamos a falar de desporto e de amor pelo clube. É muito mais do que isso. Isso talvez seja até mais o pretexto do que o fim. Uma das coisas que se nota, eu também fui à procura, estive também a ver coisas sobre, por exemplo, os famosos hooligans e as motivações dos hooligans e o que é que motivava essas pessoas a terem aqueles comportamentos. E uma das coisas que se nota é que há uma paixão pela violência. Há uma paixão por ir para situações que, no fundo, provoquem, gerem, suscitem adrenalina, tensão, risco, tudo o que tu quiseres. Portanto, esses desacatos... eu vou ler aqui umas passagens de uma desses estudos que fez entrevistas a membros das claques e que eles diziam coisas como estas, por exemplo. Dá grande pica. E, sinceramente, é o que eu mais curto na bola. Portanto, o que ele curte na bola não é ir ver o jogo, é a pica que lhe dá a andar à pancada. Basicamente é Zé Manel, os meus pais, não é? E claro, eu era adolescente e criança, viveram ao pé do estádio do Benfica. E uma das coisas que se pode testemunhar, hoje não sei exatamente se será assim, mas muito frequentemente os membros das claques não assistem aos jogos, ou pelo menos há alguns anos não assistiam. Os ingleses garantidamente não assistiam, muitos dos que vinham nesses jogos. E não, porque a atividade não era o jogo, era mesmo a pancadaria e outras coisas que aconteciam nas imediações do clube, portanto, do estádio. Eles não chegavam a entrar no estádio, muitos. E muitos estão no estádio, nós vemos também às vezes, muitos estão no estádio de costas para o jogo. Sim. Portanto, não estão a ver o jogo, estão a fazer outra coisa qualquer, não é? Pronto. E depois outra frase. Eu medo não tenho. Vontade de participar, estou sempre lá. Não é vontade, dá-me um bocado de prazer. Outra frase ainda ótima.
a explicar porque é que alguns estavam lá envolvidos. Então alguns diziam assim, durante a semana eles são obrigados a usar fato, mas ao fim de semana, para deixar o stress sair, vão para a claque. É um alívio, é um refúgio, partem tudo. Pronto, eu estou a citar, portanto, isto não são reportagens de jornais, é um estudo académico, enfim, que eu espero que tenha alguma credibilidade. E estas declarações de que é preciso aliviar o stress, que é preciso libertar a adrenalina, que é preciso... pronto, pois tudo isto envolve... Tirar o fato da semana. Tirar o fato da semana, tirar o resto... Quer dizer, isto... repara, as claques não são exclusivamente masculinas, mas são sobretudo masculinas. Portanto, há aqui um lado digamos, daquela fase da vida, são sobretudo jovens, portanto, também há pessoas mais idosas, mas são sobretudo jovens, e têm rituais tribais, tipicamente tribais, alguns suficientes para deixar escapar a adrenalina, os cânticos, as danças, as correrias, outros a precisar mesmo de pecandaria, por exemplo. Vou continuar a citar. Por exemplo, isto é feito muito com claques da zona do Porto, do Norte, e então há depois toda uma necessidade de justificar isto. E, portanto, isto passou a ser o que está em jogo não é só o jogo, é o clube, é a região, é o Porto. Portanto, e inclusivamente há relatos de que quando vão clubes, por exemplo, de Lisboa ao Porto, os Mouros, várias claques se juntam. Portanto, que antes tinham andado umas semanas antes, ou pode ter sido até no fim de semana anterior, quase que à pancada, portanto, a claque de Salgueiros, a claque do Boa Vista, a claque não sei o quê, se juntam contra os Mouros. E os Mouros aqui é sobretudo, neste caso, o Benfica, não é? E as descrições são alucinantes, não é? Portanto, no sentido de... tudo é permitido, quer dizer, há descrições sobre como é que eles organizam as coisas, como é que se preparam, como é que usam, já a essa altura dizem assim, nós já não usamos só os calhaus, nós pegamos os calhaus e partimos-lhe mesmo a cabeça. Quer dizer, eu vivi ao pé de Rua dos Soeiros, não é? Portanto, sei o que é ouvir, eu só quero ver Lisboa a arder, a claque a subir a Rua dos Soeiros, não é? E, enquadrada, que já é uma coisa extraordinária, como é que as pessoas aceitam ser transportadas. É uma espécie de jaula, não é? É uma espécie de sim, gaiolas, não é? Com a polícia. E a cantarem eu só quero ver Lisboa a arder. Aliás, chama-me a atenção que acho que foi em 2011, não é? Que foi feito um enterro simbólico no Porto, com um caixão, porque o Benfica teria sido campeão, eles chamavam-lhe o campeão dos túneis, essas coisas, portanto, presumo que terá sido por vitórias que o Porto... Sim, foi uma época em que houve um episódio num túnel do Estádio da Luz, com o principal jogador do Fio, a maior estrela do futebol, com o Porto. Recordo-me disso, agora falaste dos túneis. Um jogador, como é que se chamava? Aquele jogador que era Hulk. O Hulk. Sim, o Hulk. O Hulk foi suspenso durante 3 ou 4 jogos. Durante esses 3 ou 4 jogos o Porto caiu de prestação, ficou pior, e isso foi suficiente para o Benfica ganhar o campeonato. E portanto foi feito o enterro do campeão dos túneis lá em cima do Porto. E nesse enterro, portanto, o caixão é pontapeado, canta-se. A única coisa que eu posso reproduzir aqui mesmo é eu só quero ver a Lisboa a arder, porque depois o resto podia ser complicado. E estar agora aqui a reproduzir. E, portanto, tinha todo esse lado simbólico, com tochas, que é uma coisa que está claro, não, tudo isto acontece, não é? Portanto, isto de vez em quando leva à morte, não é? Há casos em que adeptos do Benfica estão envolvidos na morte de outros adeptos. Houve aquele caso famoso no Estádio Nacional. Sim, aí foi mais um acidente. Foi no final da taça, um very light, que foi disparado de um lado para o outro e ao cair do outro lado matou um adepto. Enfim, é um ato perigoso. Não penso que tivesse havido intenção de matar alguém, mas que houve pelo menos um ato de irrefletido, no mínimo. Houve também um caso de atropelamento, aqui mesmo em frente ao Estádio da Luz, até um adepto italiano, numa competição europeia. Competição europeia, portanto, há mais situações destas. É muito frequente isto acontecer, e eu também estive a ver, por exemplo, encontrei um livro com memória, é pena nós não termos isso, mas andei à procura e no Reino Unido há imensos livros com memórias de hooligans. Sim. E alguns são apresentados memórias do mais perigoso adepto inglês e tal. Por exemplo, estamos a falar de pessoas que tiveram, por exemplo, este que eu estive a ver umas passagens, é um adepto do Chelsea. O Chelsea é um clube da zona mais rica de Londres,
portanto, em princípio não devia ser, mas que depois ele relata com tudo isto, relata como é que eles se organizavam, por exemplo, para ir a uma região de Inglaterra onde, enfim, socialmente é muito diferente, que é Leicester, e como é que se organizavam para a pancada, basicamente, como é que se organizavam para a pancada, tudo era feito, quer dizer, de facto o que era importante era tudo, enfim, nós temos ideia que eles ficam todos bêbados, não é? Portanto, semidrogados. Portanto, ele conta que nos comboios, nas caminhonetas, eles todos iam a beber, iam a drogar-se, iam a fumar, iam a fazer tudo aquilo que não devem, na perspectiva de chegar lá, e aquilo que era importante era mesmo mandar à pancada. Portanto, e isto tem componentes, às vezes, muitas vezes alimenta ou associa-se a extremismos. Há notícia, por exemplo, em 2001, de confrontos muito violentos durante o Campeonato da Europa na Suécia, portanto em Gotemburgo, e aí foram anarquistas, mas todos conhecemos, por exemplo, que os ultras, um clube como o Real Madrid, levam bandeiras nazis para o estádio, não é? Portanto, aliás, quando se vêem algumas bandeiras de algumas claques, não estão lá suásticas, como é óbvio. Mas tão simples parecidos. Mas tão simples que nós percebemos o que é que tem por trás. Qual é a inspiração, não é? Também houve incidentes. Não, mas no caso concreto de Espanha, às vezes também umas suásticas, não é? Sim. Portanto, e sabemos a quantidade de vezes que há membros dessas claques ou adeptos que... Queremos lá ver, isto varia muito. Quando nós olhamos para esses grupos, por exemplo, na claque do Benfica há imensos africanos, imensos africanos, mesmo nas claques do Reino Unido, até porque o Reino Unido hoje em dia já é um país cheio de multicultural, multiétnico. Nós vemos que há os velhos rednecks, digamos, mas depois há portanto, rednecks são aqueles muito branquinhos que ficam logo vermelhos como lagostas, não é? Nós associamos a um certo tipo de ingleses. Mas depois também vemos o resto, não é? Sim. Portanto, hoje em dia já há tudo. Mas ao mesmo tempo que isto acontece, há outras coisas que são claramente xenófobas. Em uma parte disto podemos dizer que está associado a um período de vida onde, sobretudo, os homens têm tendência a serem mais violentos. E não é por acaso que é a altura em que eram recrutados para os exércitos, em que combatiam, em que se voluntariavam, portanto... E agora deixou de haver exércitos, deixou de haver serviço militar obrigatório, deixou de haver essas coisas todas que enquadravam este excesso de energia, que tem um lado biológico, digamos-lhe assim, e muitas vezes argumentava-se que uma ida ao futebol, digamos, os cânticos, tudo isso permitiam canalizar essa energia em excesso. Mas aqui já não estamos apenas, demos um passo mais, fomos para além da energia em excesso, porque como já vimos aqui, não é só para ver o futebol, não é só para agitar uma bandeira, não é só para ir com os cascóis, é para fazer muito mais do que isso. Já é para a fase, não é, o excesso já é o crime, já estamos na área do crime. Já estamos na área do crime. E neste caso concreto, digamos, o Madureira tem muitos daqueles ingredientes que ajudam que às vezes nós pensamos que tem a ver com isso. Repare, é alguém que nasce na Ribeira. Para quem não conhece o Porto, a Ribeira... agora já é um bocado diferente, porque está cheio de... Enfim, foi muito recuperada e tem muito turismo, mas a Ribeira era uma zona do Porto muito pobre. Eu lembro-me de fazer reportagens como jornalista nessa zona, entrava em casas que era inacreditável as condições em que as pessoas viviam lá dentro, não é? Ter andado lá com um presidente de junta, aquele é Santo Ildefonso, antigamente, agora penso que já é capaz de ter havido fusão de freguesias. Era a freguesia Santo Ildefonso, era incrível as coisas que vi lá dentro, não é? De algumas daquelas casas. E, portanto, ele vinha daí, portanto, não era seguramente... É o que nós vemos também no filme do Anique Bobó. Anique Bobó, portanto, para ter uma ideia de como é que era a miudagem dessa zona. Portanto, aí há logo, muitas vezes, uma cultura violenta. Mas depois, como podemos perceber... Ele tinha um Porsche, pelo menos. Mas nota, ele nasceu na Ribeira, mas ele não vem de uma família pobre. Sim, não seriam muito ricos, mas não é muito ricos. Não é aquele neorrealismo desgraçado. Sim, não era o neorrealismo desgraçado. Estava a ver, o Fernando Madureira tem 48 anos. Pronto, já está. Sim, nós notamos, já tem barba grisalha, não é? Já tem barba grisalha. 48 anos havia coisas sinistras na Ribeira. Claro que sim, claro que sim. Mas não é de uma família daquelas... Sim, ele nasceu em 78, só foi erro. Não é? 75. Bem, dito isto, como disse, há aqui gente que
anda de fato durante a semana, pelo menos andava, agora usa-se menos fatos, não é? Andava de fato durante a semana e depois ia descarregar ao fim de semana. Começa a haver mulheres também metidas mas isto é uma evolução do mundo do futebol das últimas décadas, um pouco em todo o mundo. As mulheres que habitualmente não ligavam ao futebol começaram também a ligar ao futebol, mas tem de facto esta componente, e não é só, e depois há de facto quem viva disto, porque depois a seguir criaram-se negócios, não é? Portanto, as claques legais ou ilegais têm, enfim, legais, quando digo legais ou ilegais é reconhecidas ou não reconhecidas pelos clubes, muitas vezes têm um papel é-lhes otorgado um papel para poderem comprar bilhetes, para poderem ter transportes, e quem está à frente das claques muitas vezes beneficia disso financeiramente, porque há ali um mercado negro, digamos assim, e um tráfico dessas verbas que circulam de um lado para o outro, além de que eles têm muitas vezes apoios dos próprios clubes, no sentido de poderem não apenas acompanharem a equipe. Eu sei que para quem está a jogar, ter um apoio vibrante nas bancadas é completamente diferente de ter uma bancada vazia, não é? Claro. Portanto, é diferente, não é? Portanto, dá outro estímulo, tem ali umas pessoas, vai, quer dizer, dá outro estímulo. E, portanto, que os clubes têm interesse em animar as bancadas. Portanto, do ponto de vista do próprio espetáculo, e o espetáculo fica mais bonito. Agora, há o problema quando, de facto, isso se transforma numa cultura de violência e de extremismo e, a seguir, numa relação de cumplicidade com dirigentes desportivos que podem levar à criação das tais guardas pretorianas, neste caso de dirigentes desportivos, não apenas do clube, não apenas defender o clube, não apenas às vezes defender a cidade. Isto, por exemplo, no Reino Unido é muito importante, porque a maior parte dos clubes são de cidades. Depois há rivalidades dentro. Por exemplo, uma das coisas curiosas que dizia esse adepto de Chelsea é que eu percebi que eles tinham muitas batalhas com o Leicester. E quer um, quer outro foram clubes. Agora é diferente, desde que há o Abramovich, o Chelsea tornou-se um clube que ganha campeonatos. Mas quer o Chelsea, quer o Leicester, não ganhavam campeonatos. E ele até dizia, eu não sei de onde é que veio esta rivalidade, mas é ótima. Dá para andarmos a pancada, não é? Portanto, e depois, claro, isto, no caso concreto dele, ele depois conta como é que isso se transmite para as idas com a seleção, onde aqueles que andaram juntos a partir cabeças literalmente uns aos outros, se juntavam para partir cabeças a outros. Portanto, é mesmo uma cultura de violência, uma cultura de risco, uma cultura de... Às vezes isto tem aspectos parecidos com outras coisas que se fazem nessas alturas, com alguns esportes radicais, com as corridas de automóveis, com andar no limite da lei, porque também às vezes não é só bater na cabeça dos outros, é também andar no limite da lei, provocar a polícia, obrigar a confrontos que às vezes nem são com os outros, são com a polícia. Portanto, há aqui tudo elementos que são, em muitos aspectos, marginais e associais, e que, quando não são enquadrados, limitados, levam a excessos. E neste caso concreto, aquilo que percebemos é que temos uma das claques mais aguerridas no sentido mau do termo, não no sentido bom, que é apenas apoiar a equipa, se também é boa nesse ponto de vista, mas também no sentido mau do termo, das vezes que se envolve em confrontos deliberadamente, porque atenção, estas claques organizam armadilhas, portanto, criam emboscadas, provocam situações, não estão ali apenas a reagir a alguém que faz uma coisa despropositada, não, aquilo há uma preparação para a luta, para o combate e para provocar o combate. Uma das descrições que eu vi naquela tese é uma batalha campal, terá ocorrido no Porto, não consegui perceber qual era o ano, em que eles contam como é que eles criaram uma armadilha, neste caso concreto eram adeptos do Benfica, para dizer, nunca vi uma coisa assim, mas foi ótimo. Eles iam a subir à avenida e nós começámos cá de cima a tirar coisas e tal. Bem, agora a polícia já os põe, como a Helena conta, já os põe numa espécie de gaiola de polícias, leva-os, que eu acho uma coisa inacreditável, quer dizer, quando há um jogo, por exemplo, entre o Sporting e o Benfica, de um lado e do outro, eles reúnem-se num estádio, não ficam muito longe, quem vive em Lisboa sabe que não são muito, e depois vão por ali todos aos gritos, com polícias à volta, enquadrados pelos polícias, até entrar no outro estádio. E houve um ano, já não sei se isso voltou a repetir-se, no Estádio da Luz, em que meteram os do Sporting dentro de uma gaiola física, portanto, uma gaiola mesmo com grades. Portanto, uma coisa bastante deprimente sobre o que são estes grupos e o que leva a que estes grupos existem.
Neste caso, havia aqui uma coisa que para mim ainda é mais complicada, que é o grau de cumplicidade do Presidente com o grupo, que não há aqui nada de particularmente original. Recordamos que no caso de Alcochete também havia uma grande cumplicidade do Presidente do Sporting na altura com os grupos que foram a Alcochete, mas que quer dizer, já não estamos a falar de jovens imberbes, cheios de adrenalina e cheios de testosterona e hormonas aos saltos, como às vezes costumo dizer. Estamos a falar de pessoas que têm, em alguns casos, mais de 80 anos e que têm a obrigação de se comportar de outra forma, mas que aparentemente perceberam que a testosterona, a adrenalina e as hormonas aos saltos lhes podem ser, em certas circunstâncias, muito úteis. E neste caso concreto, enfim, podemos depois debater isso melhor, estava em causa a liberdade de expressão, a liberdade de oposição, a liberdade de decisão num grande clube português como é o Futebol Clube Porto.